não vou entrar mais nesse detalhe, tá? Sobre a doutrina de Deus, porque nós iremos conversar, talvez com uma maior profundidade, nos próximos encontros que tivermos. Então, o que você precisa saber? Aqui é isso, por enquanto. A doutrina sobre Deus. Cremos em um Deus que é único e num Deus que é trino, ok? Qualquer qualquer outro segmento que tente revelar ou afirmar que o nosso Deus é qualquer outra coisa que não seja isto que a Escritura diz, ela me revela um Deus único e trino. Qualquer outra coisa que mostre um outro Deus diferente disto que a Escritura me revelou, isto deve ser rejeitado. Por exemplo, aqui eu posso colocar, dentro desse contexto aqui, só nesse contexto, eu posso colocar, por exemplo, os Mormons, eu posso colocar, por exemplo, os muçulmanos, o islamismo. Aqui nesse contexto eu posso colocar as testemunhas de Jeová. Aqui nesse contexto eu posso colocar o grupo ou a igreja do Voz da Verdade, aquele grupo famoso de louvor, cristãos unicistas, né, que negam a doutrina da Trindade. No caso aqui pode ser o grupo Voz da Verdade como exemplo. Você tem aqui dentro, por exemplo, só nisso aqui você já tem esses 3 segmentos por baixo. 3 segmentos não, esses 4 segmentos por baixo, assim, nivelando por baixo. Você pode incluir muitos outros depois que vão negar, por exemplo, as, as, as religiões orientais, né, no caso hinduísmo, panteísmo e o monte de ismo que tem aí junto, que são politeístas, eles acreditam em diversos deuses, não em um único Deus. Então, você vai nivelando aí por baixo, você vai incluindo um monte de gente que nega ou vai negar essa doutrina central. Isso é assim, isso é muito importante para o cristianismo, porque eu estou lidando com o ser de Deus. Eu estou lidando com o que Deus é. O meu Deus, ele é trino. Ele é único, não tem um outro Deus além dele, mas ele se revela dentro dessas 3 pessoas divinas, que são exatas em tudo, perfeitas em tudo, iguais em tudo, em todos os sentidos, não há diferença. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Pai, o Espírito Santo não é menor, um Deus menor que o Filho, que o Pai. Eu gosto sempre de lembrar, né, que as pessoas elas menosprezam tanto o Espírito Santo nessa questão da divindade, e você olha só o Deus, o Pai, Deus, o Filho, o Espírito Santo é aquele camarada ali que fica de cantinho ali, você lembra dele quando você trata, quando você quer lidar com poder, com profecia, com cura, aí você lembra que ele é esse camarada que te dá poder para essas coisas, mas muitas vezes ele não é visto como a pessoa divina, criador, que deve receber louvor, que deve receber honra, glória, assim como o Pai, como o Filho. Ainda que a sua função hoje, com a igreja, inspirando e cuidando da igreja, seja louvar ao Filho, quando estamos contemplando o nosso Deus, não devemos esquecer que o Espírito Santo também é aquele que deve receber louvor e adoração. Por quê? Porque ele é Deus assim como Pai, como Filho. Ele não é alguém que deve ficar de cantinho, servindo, nos servindo, né? Eu tenho às vezes um sério problema, né, com essas ideias que falam a respeito, eu, né, particularmente eu tenho assim, muita dificuldade em ter que lidar com essas ideias,
né, do Espírito Santo como óleo, como água, como, sabe, essas coisas assim. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. O Espírito Santo é tão Deus como Jesus é Deus, como o Pai é Deus. Eu tenho que ter o divino temor, o devido assombro, o devido respeito a essa pessoa, essa terceira pessoa da Trindade. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Vamos para o próximo ponto. Terceiro ponto, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tópico mais extenso, porque ele é o coração da nossa fé, né? O Espírito Santo é aquele que vai revelando Jesus por meio da igreja. A igreja vai aprendendo quem é Jesus, aprendendo por meio dos evangelhos, aprendendo por meio da aplicação desta verdade ao nosso coração sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não posso perder de vista aquilo que a Escritura me revela sobre Jesus. Ontem eu estava vendo o pastor Luiz falando algumas coisas, né, naquela mensagem poderosa ontem, e, e ele falou uma coisa muito interessante, que nos falta o temor, né? E eu conversava com a minha esposa um dia desses aqui em casa, e nós estávamos falando justamente sobre isso. Muitas vezes nos falta o temor, né? O respeito. Eu gosto da expressão de ficar assustado, assombrado com aquilo que Jesus é, né? Aquilo que o Espírito Santo é, aquilo que Deus o Pai é. Nós estamos falando de Deus. E às vezes você lida com Jesus como se fosse um camarada ali que vai tomar, desculpa a expressão, né? Vai tomar uma Guaraná, uma Coca-Cola ali com você, tá? Chega aí, vem mais, vem cá, meu, senta aqui, tá? Você trata assim como se fosse, sabe, um amigo que vem aí. E isso eu não estou falando que ele não seja, mas eu digo assim na questão de uma coisa tão costumeira que acaba nos roubando aquele assombro, aquele temor de entender, por exemplo, que Deus se tornou homem. Você já parou para pensar nisso de uma forma mais profunda? Né? Falar às vezes sobre isso, às vezes fica uma coisa corriqueira, costumeira, né? Aquela coisa do costume. Você fala isso, Jesus se tornou homem, Jesus foi ou Jesus foi homem, coisa desse tipo, né? Mas você já parou para pensar o que é isso, o que isso significa? Jesus ter sede, Jesus ter fome, né? Sendo Ele Deus, sendo Ele Senhor sobre tudo e sobre todos, né? Sendo o Criador de todo o universo, e de repente você vê ali um você lida ali como se ele fosse um cara, um simples, um camaradaço, assim, um camarada, um cara que eu gosto de chamar para ir dar uma volta no rolê. Sabe assim, umas coisas tão estranhas, né? Enquanto você vê na revelação bíblica, homens, quando tiveram diante desse Deus, o temor, o medo daquela presença santa que se achegou a eles, né? Se chegou ali a, a presença deles, por exemplo, Jesus teve fome, Jesus se cansou, Jesus teve sono, Jesus chorou, Jesus morreu, Jesus cresceu, nasceu, cresceu e depois morreu, né? E às vezes eu trabalho com isso, com essas questões de uma forma tão simplista, né? Não entendendo a grandeza e a profundidade que está por trás de tudo isso. Deus se tornou homem, Deus se tornou um ser humano, né? A sistemática ela tem um ponto quando ela vai trabalhar a imensidão, que é um dos atributos de Deus, né?
A imensidão ela tenta nos responder e nos mostrar um Deus que tudo contém, mas nada pode contê-lo, e ao mesmo tempo ele está em mim, e ao mesmo tempo esse universo não pode conter a presença dele. Isso é uma coisa para a gente ficar meio doido, assim, meio maluco. Mas a imensidão é um dos atributos que me deixa assim de boca aberta, eu babo assim. Eu acho lindo esse atributo de Deus, um Deus que tudo contém, assim, tudo. O universo não pode contê-lo, mas ele contém o universo dentro da sua presença, dentro de si, né? E nada pode contê-lo, e ao mesmo tempo ele diz o texto que ele habita em mim. Isso é uma coisa extraordinária. Deus habita em nós. Então, você vê agora esse Deus que não pode ser contido por nada nem por ninguém, agora ele se torna humano, se torna homem, se encarnou, morreu, sentiu. Imagine Deus sentir sede como ser humano. Imagine Deus como ser humano se cansar. Por que eu digo como ser humano? Porque ao mesmo tempo em que Jesus foi humano, Jesus sempre foi Deus. Então você tem, como o Marcinho falou em aulas anteriores, você tem os dois aspectos ou as duas essências no mesmo corpo humano. Jesus não deixou de ser Deus porque a substância não pode ser cortada. Então não houve um momento em que Jesus tenha deixado de ser Deus. Ele foi Deus por todos os momentos, Deus o Filho. E ao mesmo tempo ele foi totalmente humano, como eu mostrei para você. Ele sentiu sede, ele teve cansaço. Ele foi Deus, por exemplo, se você abrir o texto de João 8, 58, você vai ver que ele advogou, ele reivindicou para si a divindade ou a sua própria divindade. Então ele, imagina assim, eu não sei se você consegue captar. Ontem eu conversava com a minha esposa que eu não consigo colocar em palavras. Se o Marcinho puder me ajudar ou alguém quiser me ajudar nesse sentido, mas eu não consigo colocar em palavras isso, esse Deus que andou entre nós, assim. Você não está falando de qualquer ser, de qualquer coisa. Você não está falando do cara ali da esquina que você troca uma ideia. Não, você está falando de Deus, Deus Santíssimo. Imagine um Deus totalmente perfeito, totalmente santo, como o homem agora tem que andar entre os pecadores, sofrer a morte de pecadores, de inimigos seus. E eu não consigo, assim, eu não tenho palavras para descrever essa profundidade, essa ideia tão profunda de tentar entender Deus, nada pode conter, agora se manifestar como homem. Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento e não deixou de ser homem em sua totalidade. Então você está vendo Deus habitando e andando entre os homens. Isso é muito profundo e você negar isso, você deixar isso passar, não pode. Qualquer outra coisa ou qualquer pessoa que diga menos que isso deve ser rejeitado. Jesus ele foi tanto homem como foi totalmente Deus, nunca deixou de ser Deus. E quando eu falo Deus, eu quero que você olhe, coloque o teu olhar sobre aquelas manifestações na criação, sobre aquelas manifestações dentro do contexto do êxodo ali, da libertação do povo do Egito.
os sinais que seguiram o povo de Israel, o mar que se abriu. Quando eu falo Deus, eu quero que você olhe para Jesus e contemple Jesus naquelas manifestações espetaculares. Jesus não é só um camaradinha, Jesus é Deus, o homem perfeito. E qualquer coisa que não sustente isso deve ser rejeitado. Qualquer ensino que não sustente de Jesus como Deus e Jesus totalmente como homem, qualquer ensino que não sustente isso, ele deve ser negado. O Marcinho escreveu algo aqui interessante. Ó. Que ele, com toda a sua glória, ele não teve vergonha de nos chamar de filho, e sendo nós tão imperfeitos e limitados como somos. Né? Ele, com toda. Imagina se. É uma coisa que às vezes se torna tão banal, tão corriqueira entre nós, que nós não observamos a profundidade disso. E tratamos Jesus como o camarada do abre as portas. Né? O cara que só abre a porta, você tem uma bênção para você, mas isso é um assunto para outro dia. Vamos continuar. Jesus, por exemplo, quando eu falo da divindade de Jesus, eu falo que ele reivindicou em João 8:58, porque ele se compara ao grande eu sou, ao Deus que se manifestou a Moisés lá como o grande eu sou. Então Jesus ele vai reivindicar essa identidade, né? Ele vai dizer que antes de Abraão ele é o que? O grande eu sou. Então ele vai falar antes de Abraão eu sou. Né? E isso vai identificar, ou vai colocar ele no mesmo ambiente que o Deus que se revelou a Moisés. Jesus realizou obras divinas, por exemplo, a criação. Eu vou pegar somente a criação. Ele criou todas as coisas. Então, quando você vê o capítulo 1 de Gênesis 1, você tem que entender lá que criou Deus, está falando de Jesus. Deus que criou todas as coisas. Então, quando você olhar lá, você pode olhar lá e ver toda a Trindade criando todas as coisas. O Espírito Santo, Deus o Pai, Deus o Filho. No princípio criou Deus. Então, no princípio, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criou todas as coisas. Lá eles estão, realizando por meio do Filho todas as coisas. Então, qualquer coisa que seja menos que isso, não aceite. Qualquer Deus ou um Jesus menor que isso, não aceite. Por exemplo, em João 10:30, 33, você vai ver que Jesus se compara ao Pai, se compara a Deus, né? E os homens vão querer apedrejar Jesus, por quê? Porque ele tentou, né, segundo o olhar humano, ser semelhante a Deus, mas Jesus não está tentando, ele está mostrando quem realmente ele é. Ele é igual ao seu Pai, ele manifesta as obras de seu Pai. Jesus, por exemplo, quando eu falo da divindade de Jesus, eu estou falando que ele possui atributos divinos por demonstração. Por exemplo, ele é aquele que manda nos elementos naturais, né? É aquele que, por exemplo, Marcos 4:39 ao 41, talvez essa seja uma passagem muito bacana para você meditar aí. Ó. Por exemplo, no verso 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma.
acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança, tipo assim, por demonstração. E eu acho engraçado que, sabe essa expressão do assombro que eu falei para você, do pavor, né, do medo, né? A gente fala como se a gente brinca, né, de falar que estamos na presença, mas olha só, quando esses homens olharam, vê no verso 41, se você quiser com a sua Bíblia aberta aí, veja que esses homens, ao verem tudo isso, eles ficam apavorados e perguntam-se, eles conversam entre si e a conversa vai se dar nesse princípio. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, isso é algo espetacular. Eles estão apavorados, o texto diz, pelo que viram. E às vezes nós lidamos com Jesus sem nenhum tipo de sentimento de pavor, de temor, de respeito. Sabe? A coisa ficou tão, desculpa a expressão, gente, ficou tão stand-up comedy e tirou toda aquela substância, aquele respeito, como o nosso pastor ontem ressaltava. Jesus também, ele demonstrou o seu poder divino por associação. João 16, verso 15. Quando ele se compara ao seu Pai. Ao se comparar ao seu Pai, ele faz uma associação. Então, Jesus, ele demonstrou que tinha poder divino e ele também fez associações. Eu peguei só essa referência aí. Ele fez associações com o seu próprio Pai, mostrando que ele e o Pai trabalham junto, estão ali junto, lidando com tudo. Por exemplo, tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso, digo que o Espírito Santo receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, ele está aqui, ele está se colocando em pé de igualdade, né? Tudo que é do Pai é meu. Tipo assim, tudo que é dele, né? É meu, me pertence. Aqui a ideia de igualdade, né? E tudo que é dele, ele vai permitir que o Espírito Santo nos revele. Então, por exemplo, dentro desse conceito, Jesus é totalmente humano e totalmente divino. E as Escrituras mostram essa divindade por uma reivindicação que ele faz, pelas obras que ele realiza, demonstrando e se associando com Deus. Então, qualquer outro Jesus menor do que isso pode ser rejeitado. Jesus que você receber de alguém numa conversa for menos que isso, pode botar para fora. Pode mandar o camarada, olha, esquece isso aí. Jesus que eu conheço é muito mais do que isso. Jesus possui os atributos metafísicos que estão além da física, né? Estão muito além da nossa compreensão. Por exemplo, Jesus ele sempre existiu. Ele não foi criado um dia por alguém. Ele sempre existiu. Jesus ele sempre foi eterno. Hebreus 13, verso 8. Jesus ele é onisciente. Todas essas características aqui, ou atributos existentes em Jesus, são atributos que só podem existir em Deus. Nenhum ser humano compartilha disso. Nenhum ser humano tem esse poder. Nenhum ser humano é eterno. Nenhum ser humano é autoexistente. Nenhum ser humano é onipresente. Por exemplo, Jesus é totalmente poderoso. Jesus é totalmente onipresente. Ele está em qualquer lugar, em todo tempo, em qualquer momento. Então, em nenhum momento eu estou só, você está só. Ele está conosco. Mateus 28, 20. Todos os dias estará conosco. Ele disse essa promessa. Ele falou em Mateus 18, 20, por exemplo, que ele estaria no meio de nós, ainda que fôssemos 3, reunidos em um grupo pequenininho, de 3 pessoas, ele estaria lá no meio de nós.
ainda que eu esteja andando sozinho, Mateus 28 diz que ele estaria comigo todos os dias. Ele é todo poderoso, ele tem poder para perdoar, ele tem poder para ressuscitar mortos. E assim é o nosso Cristo. Ele não é menos que isso. Por exemplo, ele tem todos os atributos morais existentes em Deus. Ele é santo, ele é verdadeiro, ele é a própria verdade, ele é amor, ele não só é um exemplo de amor, ele é o amor, Deus é amor, Jesus é amor. A Bíblia fala que Deus é justo, Jesus é justo, é a nossa justificação. 1 João 2:1. Jesus é amor. João 13, 34 e 35. Jesus é a nossa verdade, ele é a própria verdade. João 14, verso 6. Todos os atributos morais que existem na Santíssima Trindade existem em Jesus. Ele não é menos Deus que o Pai, ele não é menos Deus que o Espírito Santo. Ele é totalmente perfeito em atributos morais, em atributos metafísicos. Ele é totalmente perfeito. Por exemplo, se Jesus não fosse Deus, ele era como vimos lá no primeiro encontro. Jesus era um maluco. Se ele não fosse Deus, ele era maluco, ele era mentiroso, porque ele foi adorado. Ele recebeu adoração, Mateus 2:2 e verso 11 também. Mateus 28, verso 9. Mateus 28, verso 17. João 9:38. Todos esses textos me mostram Jesus sendo adorado. Então, se Jesus não é Deus, ele era um maluco ou ele era um mentiroso. Porque ele se passou por Deus. Recebeu a adoração como se fosse Deus. Se não fosse Deus, ele era um baita do mentiroso, um maluco. Mas como vimos naquela aula anterior, lá atrás, de início, pontapé inicial lá atrás, vimos que ele não era nem louco, muito menos mentiroso. Lá vimos que ele era Deus. Ok? Então vamos lá. Jesus também é comparado ao Deus se revelou no Antigo Testamento. Quando eu falo para você olhar Jesus como o Deus que se revelou lá no Antigo Testamento, eu, por exemplo, já mostrei para você na criação, Jesus se manifestando, Gênesis 1:1, João 1, do 1 ao 3. Mas, por exemplo, você já viu que Jesus é o primeiro e o último lá em Apocalipse 1, verso 17. Mas você também já viu a expressão primeiro e último de Isaías 41, verso 4? Jesus é o mesmo, o primeiro e o último, tanto no texto de Isaías 41, verso 4, como em Apocalipse 1, 17. Por exemplo, Jesus é o grande eu sou, de Êxodo 3, 13 ao 14, comparado com João 8, 24 e 58. Você vai ver nesses textos que Jesus também é o grande eu sou, lá do Antigo Testamento. Então, não tem para onde escaparmos ou corrermos. Jesus é Deus, ele é o Deus lá do Antigo, como é o Deus do Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Não tem para onde escaparmos e não temos como aceitar outro Jesus menos do que este que nos foi revelado nas Escrituras. Tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um único Deus trino. Por exemplo, Jesus é a nossa expiação. Essa é uma doutrina central. Por exemplo, qualquer segmento
qualquer um dos segmentos, né? A Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, todas elas vão entender que Jesus, ele é totalmente divino e totalmente humano, e isso foi assim essencial nesta questão da expiação pelo pecado. Ele foi o homem perfeito e, por ser Deus, o seu sacrifício foi um sacrifício totalmente perfeito. Então, não é só o fato dele ter sido homem que foi importante. Foi crucial ele ser homem e ser Deus, para que o seu sacrifício fosse plenamente perfeito. Entendeu? Como Deus, né, como o homem, ele se dá ou ele se doa em favor dos homens como um sacrifício perfeito. Mas como Deus, o seu sacrifício ele tem o poder de alcançar toda a humanidade. Isso não significa que toda a humanidade é salva só por causa da morte de Jesus. Só será salvo aquele que acredita em Jesus, porque aqui essa ideia de que a morte de Jesus salvou todos os homens, isso também é um ensino que tem uma deturpação. Mais à frente a gente conversa sobre eles. Tá bom? Há igrejas por aí que pregam que o sacrifício de Jesus salvou todos os homens, ou seja, o camarada pode continuar ali no pecado, que no final o sacrifício de Jesus salva ele, sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem mudança de vida. Então, algumas igrejas estão pregando essa ideia de um sacrifício perfeito que alcançou todos os homens. Assim, no final, todos serão salvos. Existe um camarada aí, eu já comentei com vocês, existe um camarada aí que ele coloca 3.000 pessoas na igreja dele, só na escola bíblica dominical. E ele não acredita no inferno e ele prega isso aí que eu acabei de falar para vocês, que no final o amor, ele tem um livro chamado O Amor Sempre Vence, ou O Amor Vence no final. E essa é a ideia que ele transmite para a sua igreja e para todos. No final, todo mundo vai ser salvo. Então, não tem inferno, não tem juízo. O sacrifício de Jesus foi para salvar todo mundo e para ninguém ser condenado. Então, fica complicado, mas isso também é uma deturpação do Evangelho. O sacrifício de Jesus ele foi perfeito para todos aqueles que nele vão acreditar, colocar sua fé de forma inabalável, não encontrando em si mesmo nenhum tipo de confiança para escapar lá no final do grande juízo que virá sobre todos. Então aqui você pode ver que o sacrifício de Jesus pelos homens foi perfeito. A morte de Jesus possui um valor infinito. Sendo Deus, Jesus não precisava morrer. Sendo impecável, ele não precisava morrer a fim de pagar pelos pecados dele mesmo. Uma vez que um ser infinito que não precisava morrer, sua morte pode servir para expiar o pecado de toda a humanidade. Tipo assim, aqui é outro ponto que a gente também brinca muito e talvez nem compreenda a profundidade disso. Deus morrer na cruz por pecadores como eu e você. Né? Romanos 3, 21 ao 26. Deixa eu ler uma citação para você aqui. Essa citação está no Catecismo Maior da Igreja Ortodoxa Oriental. Por consequência, assim como em Adão tínhamos caído sob o pecado, a maldição e a morte, assim somos libertos ou libertados do pecado, da maldição e da morte em Jesus Cristo. Seu sofrimento voluntário e a sua morte na cruz por nós, tendo um valor e mérito infinitos, como morte de um sem pecado, Deus e homem numa só pessoa,
representam tanto a satisfação perfeita para a justiça de Deus, que nos tinha condenado pelo pecado para a morte, quanto um fundo meretório infinito, o qual lhe assegurou o direito sem prejuízo para a justiça de conceder a nós, pecadores, o perdão de nossos pecados e a graça de obter a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Eu acho essa expressão desse catecismo magnífica. Um fundo de mérito infinito, ou seja, em Cristo há uma abundância infinita de graça, de perdão, de amor, que me faz vencer o pecado e me fará vencer a morte. Esse é uma coisa assim extraordinária. Esse é o nosso Jesus e menos que isso eu não devo aceitar. Menos que isso eu não vou aceitar. Porque o meu Cristo é muito mais do que isso. Bem, mais um ponto sobre a divindade e a humanidade de Jesus é a sua ressurreição. Esse também é um ponto muito importante que devemos compreender. Jesus ressuscitou, Jesus não ficou ali dentro de um túmulo, né? Seu corpo não foi roubado. Temos lá a primeira fake news, né? Onde foi dito que o corpo de Jesus havia sido roubado. Não, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e a ressurreição de Jesus Cristo ela é o ponto central.